Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o João Paulo, professor de Direito Eleitoral do SES. É uma grande satisfação estar com todos vocês aqui. Nesse programa chamado de O que Estudar em, nós iremos tratar sobre o direito eleitoral. Toda vez que se vê o direito eleitoral, eu costumo dividir o direito eleitoral em 10 partes, baseada logicamente em cada edital. Mas todos vocês sabem que, apesar das especificidades dos editais de concursos, alguns assuntos são assuntos que costumam ser comuns. Então, essas 10 partes são assim divididas. Primeiro, a introdução. Mas, João, por que é importante estudar a introdução do direito eleitoral? Exatamente para que vocês possam perceber o porquê dos institutos. Você já tem coisa demais para decorar, gente. É muita coisa. É competência, são os procedimentos e uma série de situações que das outras disciplinas, e tome decoreba. Ninguém tem um HD muito grande não, gente. Então, quanto mais vocês puderem saber o porquê daquele instituto existir, mais fácil ficará de se aprender realmente aquele instituto. Por isso, há necessidade de se estudar a introdução ao direito eleitoral. Saber, por exemplo, que a finalidade do direito eleitoral é garantir lisura das eleições. Saber que o direito eleitoral tem por objeto de estudo o processo eleitoral que vai levar à própria soberania popular e, por sua vez, ao sufrágio universal. O sufrágio universal, na realidade, é o direito político que está mais relacionado ao direito eleitoral. Mas nós partimos da introdução e vamos à segunda parte, que fala da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral. Essa segunda parte, a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral. A Justiça Eleitoral é importantíssima, porque é responsável pela fiscalização e pela organização das eleições. A Justiça Eleitoral, que por sua vez é cheia de peculiaridades. Entre essas peculiaridades, por exemplo, o princípio da temporariedade na investidura da função eleitoral. E o que é que isso quer dizer, João? Quer dizer o seguinte: não existe carreira de magistrado eleitoral, gente. Não existe carreira de magistrado eleitoral. E se não existe carreira de magistrado eleitoral, aqueles que atuam como membros dos tribunais eleitorais são pessoas vinculadas a outros órgãos ou são advogados que ali vão exercer suas atribuições pelo prazo indicado em lei. No mínimo 2 e no máximo 4 anos consecutivos. O Ministério Público Eleitoral, pois pela importância do processo eleitoral, todo ato eleitoral traz matéria de ordem pública. O que é que quer dizer? Que o Ministério Público Eleitoral ele é legitimado para atuar em todo ato vinculado ao direito eleitoral. Nesse caso, o Ministério Público Eleitoral, curiosamente, se estuda o Ministério Público Eleitoral, ele é citado em lei, citado em decisão, mas ele não existe enquanto órgão autônomo. O Ministério Público Eleitoral, na realidade, ele é o exercício de uma função por parte do Ministério Público Federal. Compete ao Ministério Público Federal o exercício da função ministerial eleitoral. Por isso que se fala aqui em princípio da federalização. Partimos 3 para o alistamento. Quando nós estudamos o alistamento, nós estudamos também a resolução 21.538 do Tribunal Superior Eleitoral, que é cobrada em 95%, para dizer o mínimo, dos concursos públicos. É nessa resolução 21.538 que vai se poder verificar qual é o procedimento para o alistamento eleitoral. E por que esse alistamento eleitoral é tão importante? Porque ele é o termo inicial da cidadania. Cidadania significa a capacidade de se exercer direitos políticos. Mas para que se possa exercer direitos políticos, antes a pessoa deve se alistar eleitoralmente, pois só com alistamento se torna cidadão aquele nacional. Juntamente com o alistamento, estuda-se também o domicílio eleitoral, a transferência eleitoral, a revisão, a segunda via do título, o próprio título eleitoral, o cancelamento de inscrição eleitoral, a revisão do eleitorado. Tudo isso é estudado com o alistamento eleitoral. Tudo bem. Então, nessas circunstâncias, se vê aqui o 4. Depois do alistamento, nós vamos estudar uma parte importantíssima, principalmente para questões dissertativas, a elegibilidade e a inelegibilidade. Elegibilidade que nos traz, na realidade, um conjunto de requisitos necessários
para o exercício da capacidade eleitoral passiva. A capacidade eleitoral passiva é o direito de ser votado, enquanto que a capacidade eleitoral ativa é o direito de votar. Na elegibilidade, nós vamos verificar quais são esses requisitos para que se possa exercer a capacidade eleitoral passiva. De outro lado, há a inelegibilidade. E a inelegibilidade vai nos trazer causas que impedem o exercício dessa capacidade eleitoral passiva. O Tribunal Superior Eleitoral segue uma teoria chamada teoria tradicionalista da inelegibilidade, segundo a qual não se pode confundir elegibilidade com inelegibilidade. Elegibilidade que é um conjunto de requisitos para o exercício da capacidade eleitoral passiva, e a inelegibilidade que é um conjunto de causas que impedem o exercício da capacidade eleitoral passiva. Tá? Vemos o ponto 5 sobre os sistemas eleitorais. Agora, gente, quando nós falamos de sistemas eleitorais, nós vemos, na verdade, as regras do jogo. Os sistemas eleitorais nos mostram quem será o vencedor. O sistema eleitoral majoritário vai trazer como vencedor o que obtiver o maior número de votos considerados válidos. Esses votos válidos são tidos como votos nominais que não sejam brancos ou nulos. Já o sistema proporcional, primeiro nos mostra quantas vagas no parlamento o partido ou coligação tem direito, para depois nos mostrar quem serão os candidatos considerados eleitos. É o sistema proporcional, onde são considerados válidos apenas os votos nominais e os votos de legenda. Votos em branco e votos nulos, também para o sistema proporcional, não são considerados como votos válidos. 6. Registro de candidatura. E aí nós vamos ver as regras pelas quais o cidadão ele vai iniciar a sua candidatura para o mandato eletivo. É nesse registro de candidatura que nós vemos a convenção partidária, as coligações, o próprio registro, a identificação numérica do candidato, tudo isso é visto nesse registro de candidatura. Observa-se ainda, no 7, a campanha eleitoral. E quando se fala em campanha eleitoral, nós na realidade falamos da arrecadação e gastos em campanha, e também nós falamos da propaganda política. Propaganda política é essa que vai se subdividir em propaganda partidária, propaganda intrapartidária e propaganda eleitoral. Tudo isso é estudado em campanha eleitoral. 8. Estudamos os partidos políticos. Os partidos políticos são agremiações importantíssimas para o direito eleitoral, pois essas agremiações exercem um munus público importantíssimo, o munus da fiscalização, e também costuma-se dizer em relação a esses partidos políticos que eles possuem um monopólio das candidaturas, pois no direito brasileiro só se pode candidatar a algum cargo aquele que está vinculado a um partido político. Vemos 9, as ações e recursos eleitorais. E nós vamos ver de que maneira a lei estabelece os procedimentos para judicialmente se questionar certos atos produzidos por partidos, coligações e candidatos, ações e recursos eleitorais. E eu coloco o 10. O 10 eu gosto de dizer que são as especificidades do edital. E aí pode ser o direito penal, pode ser o direito processual penal eleitoral, pode ser as condutas vedadas aos agentes públicos em campanha, pode ser a nulidade da eleição. Então, tudo isso pode ser trazido nas especificidades do edital. Todos esses assuntos estão tratados na maioria dos livros, né? Nós mesmo temos um livro resumo, publicado pela editora Juspod, um resumo de direito eleitoral, e outro livro, inclusive hoje, né, na versão digital, na própria editora SES. Isso aqui é bem fácil mesmo. Então, desses 9 assuntos, os senhores podem estudar sem medo. Quando sair o edital, os senhores vão ver quais são as especificidades. E eu garanto, com isso, a meta, e com certeza é o que vocês conseguirão, é gabaritar todas as questões sobre direito eleitoral, tá certo? Todos vocês, meu muito obrigado, um grande beijo no coração e bons estudos.